sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando porque já é o nosso quarto programa da série, quarto e último programa da nossa série de coronavírus e os reflexos na relação de consumo. Então a gente está tentando tratar do máximo de temas possível para que você possa ter um conhecimento, uma informação sobre como esse Covid-19 está refletindo nas relações de consumo. Então fique aqui com a gente. Se você perdeu os 3 primeiros programas, vá no YouTube, assista. Ficaram excelentes, muito esclarecedores, vale a pena você assistir. Eu estou aqui com o professor Anderson de Azevedo, ele é advogado, professor do curso de Direito da Unifil, pai de 4 filhos, né? Enfim, nesse momento complexo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, é o nosso último programa da nossa série. E eu quero começar fazendo uma pergunta. O Covid-19, esse momento que nós estamos vivendo, é justificativo para eu falar, não vou pagar minha conta? Ou eu não pude, não tenho condições de pagar e pronto? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, Danilo, professor Danilo, mas pela amizade eu tenho autorização para chamá-lo de Danilo, né, pela oportunidade, né, de discutirmos, de debatermos um assunto tão importante como este. Muito bem, nós estamos vivendo um tempo que nós mencionamos nos nossos programas, né, de excepcionalidade e, portanto, nós estamos diante de situações em que, o fornecedor muitas vezes está disponibilizando o seu produto, o seu serviço, e o consumidor, em função das condições econômicas que está vivenciando, não tem mais como efetuar o pagamento. As situações devem ser analisadas à luz da essencialidade nas relações de consumo, Danilo. Por que eu digo isso? Porque já existem, por exemplo, diversas leis estaduais que estão determinando que os fornecedores de produtos essenciais e serviços que são essenciais, como, por exemplo, luz, energia elétrica, gás, fornecimento de água, que estes fornecedores eles continuem efetuando o pagamento, o fornecimento, né, disponibilizando o produto ou o serviço que estão fornecendo, independentemente do pagamento. Para produtos e serviços essenciais, o Estado tem intervindo e tem regulamentado nesse sentido. Mesmo porque ainda nós temos muitas empresas públicas nessa área. Então, concessionárias, exatamente, consegue intervir. Então, para produtos e serviços essenciais, essa tem sido a regra. Não significa que o que está sendo consumido, a água, o gás, a energia, não será pago. É isso que eu acho que muita gente está achando que não preciso pagar, não vou precisar pagar nunca. Não. Essa conta vai ter que ser paga. Vai ser paga em algum momento, né? Então, utilizamos essa lógica para a mesma lógica, por exemplo, dos impostos, né, federais e estaduais. Alguns impostos estão tendo os vencimentos suspensos, prorrogados. É o que está acontecendo. O meu contador falou assim, você quer pagar agora? Eu falei assim, mas se eu não pagar agora, você isenta? Ele falou, não, você vai ter que pagar depois esse mais o outro. Eu falei, exatamente. Então, se dá para pagar, vamos pagar agora, porque eu não quero ter dívida acumulada depois. Exatamente. Né? Então, o que está acontecendo é isso. E o que provavelmente vai acontecer, professor, provavelmente eu digo, é que o sistema financeiro vai acabar subsidiando este acúmulo. Exatamente. Provavelmente o governo federal ele vai disponibilizar por meio das instituições públicas recursos para que o sistema financeiro possa captar esses recursos e emprestar à população em condições mais favoráveis para que ela possa suprir as questões de inadimplemento. Mas agora respondendo especificamente em relação às relações privadas, né? Esta situação de coronas é causa justa para o não pagamento? Sim e não. Por quê? Ela pode ser causa justa para o rompimento da relação, independentemente do pagamento das cláusulas penais de multas, e das multas decorrentes do rompimento da relação. Nesse sentido, sim. E não, caso o consumidor pretenda continuar recebendo os produtos ou os serviços independentemente do pagamento. Porque se ele pretende o fornecimento ainda, ele não pode justificar a Covid para dizer não vou pagar aquilo que eu estou recebendo. Sim. Então, faz todo sentido. Né? Ou ele rompe ou ele continua pagando. Me parece que é nesse sentido que o judiciário vai caminhar.
O rompimento da relação, que antes era injustificado e que levaria ao pagamento de uma multa, ele passa a ser justificado, porque o consumidor não tem mais condições de efetuar o pagamento, está inadimplente. No entanto, se ele pretende continuar recebendo o produto ou o serviço, obviamente ele vai ter que se compor com o fornecedor nesse sentido, né, para prorrogar este prazo, ou caso o fornecedor não aceite, romper o contrato dependente do pagamento de multa. E naqueles casos que às vezes eu já comprei o produto ou o serviço e o fornecedor não fechou, não consegue mais fazer o serviço. Essa situação ela vai se dar também, Danilo, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, nesse sentido, ela está diante da teoria do risco. Então, o fornecedor ele vai ter de dar conta ou da entrega do produto, ou então da transferência dessa carteira de clientela para outro fornecedor, né? E ao final... restituir o valor. Ou restituir o valor, ao fim e ao cabo... Vai ter que arrumar uma solução. Ao fim e ao cabo é aquilo que o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor dispõe. Se o fornecedor, se o ofertante não cumpre com a obrigação a que ele se vinculou com o consumidor, é o consumidor que decide se vai rescindir o contrato, se vai ter um abatimento proporcional do preço, se há possibilidade disso acontecer, ou se ele vai ter uma outra atividade, um outro produto em compensação por outro fornecedor, à custa do próprio fornecedor inadimplente. Mas o Código de Defesa do Consumidor já prevê isso, né? E eu entendo que nessas circunstâncias a responsabilidade é integral do próprio fornecedor. Inclusive, devemos analisar nesse caso se não existe a situação do que nós chamamos de fornecedor equiparado. O que é isso? Às vezes, Danilo, grandes fornecedores se utilizam de estruturas empresariais menores para o desenvolvimento ou para a promoção da sua atividade. E aí nós chamamos isso de fornecedor equiparado quando existe um vínculo associativo entre os fornecedores para que ambos possam, de alguma forma, ter proveito desse vínculo associativo, né? Como a gente vê, às vezes, grandes shoppings que têm no seu interior, por exemplo, nos corredores, aquelas bancas de fornecimento de produtos ali, de consumo imediato, né? Existe um vínculo associativo entre eles. Eles não são empresas associadas num sentido formal. O shopping, em vez de cobrar um aluguel, cobra um percentual pela... Exatamente. Ou às vezes cobra mesmo aluguel. Mas aquele sorvete, aquele doce, aquilo faz parte do processo empresarial de fornecimento do shopping. O shopping atrai consumidores por aqueles quiosques, aqueles serviços que são prestados. Então, muitas vezes o próprio shopping vai estar envolvido. Hipermercados, né? Essas grandes corporações, muitas vezes se valem dessas pequenas corporações, e aí elas podem ser responsabilizadas pela via reflexa. Porque há sim uma associação das atividades empresariais. É o que nós chamamos de fornecedor equiparado, né? O shopping não fornece o sorvete, né? Não fornece o doce. O mercado também não tem o alimento, não tem a loja, não tem... Né? Não tem, o mercado não tem, não vende um colchão, por exemplo, mas aquilo é uma atividade associada e que serve de fomento para o desenvolvimento da atividade. Então, pode se caracterizar uma situação, não estou dizendo que é absoluto, mas pode se caracterizar uma situação de fornecedor equiparado. Muito bom. Vamos fazer o nosso intervalo, porque aí no próximo bloco eu quero saber como é que eu faço, se eu comprei um produto, precisava trocar e veio a pandemia, como é que fica? Né? Então não sai daí, a gente volta já com mais dúvidas sendo esclarecidas sobre o Covid-19 nas relações de consumo. Até mais, voltamos já. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Olá,
voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarque e nós estamos falando sobre os reflexos do coronavírus nas relações de consumo. Quem está aqui com a gente é o professor Anderson de Azevedo. Professor Anderson, nós terminamos o bloco anterior com a pergunta, né? Como é que fica? Comigo aconteceu isso. Meu filho fez aniversário agora finalzinho de fevereiro, ganhou um presente que ele já tinha, igualzinho. E nós separamos alguns que ele tinha ganhado para trocar. Uns nós conseguimos, mas tem um lá que é um jogo que nós não conseguimos trocar. Eu até olhei lá esses dias, estava no meu escritório, falei, nossa, acho que agora já, né? O que eu vou fazer agora, né? Nós vamos ter que guardar esse aqui, se o outro estragar, a gente brinca com ele, né? Dá de presente para alguém, né? Dá de presente de alguém, né? Às vezes acontece que esse aqui, não, você recebe os presentes sem a notinha lá, às vezes, né? Mas enfim, o que eu faço? Ou seja, passou o prazo mesmo, eles tem alguma suspensão desses prazos? Que são, primeiro, qual que é o prazo para fazer a troca, né? Muito boa pergunta, né? Porque o direito de troca, né, ou a prática da troca, ela é regulamentada pelo CDC, professor Danilo, quando o produto tem defeito, quando ele tem um vício, quando é um produto que não atende à legítima expectativa do consumidor em relação à sua utilização. Nós temos no mercado de consumo o costume de trocar presentes que não servem, ou que nós não gostamos da cor, do cheiro, do tamanho, ou como são presentes repetidos. Mas veja, isso não está regulamentado pelo CDC. Então, na verdade, eu ia ter que ficar com esse presente. Não, vamos lá, né? O que determina o direito de troca em casos em que não exista um problema, um defeito no produto, é o consenso entre as partes. A própria loja, o fornecedor. Exatamente. Por isso, às vezes, nós compramos produtos, né, que não aceitamos trocas. Né? Isso não viola o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor deve estar atento. Quando ele for comprar determinado produto, isso independente de pandemia, ele deve estar atento em saber se aquele produto ele pode ser trocado por outro e em que condições. Às vezes... Produto promocional que não é. Isso, né? Exatamente. Colocam lá, promoção não pode ter troca. Exatamente. Né? Então, a troca, ela é possível desde que o fornecedor assim o consinta. Por quê? Porque entende-se que o produto está sendo vendido, está sendo pago, que o objeto do contrato está sendo realizado. Né? Está extinto. Uma vez pago e entregue o produto, o contrato está extinto. Então, a troca ela somente será possível se o próprio vendedor assim autorizar e nas condições que ele permitir. Por isso que nós vemos essas situações de restrição. No entanto, o que está acontecendo agora é essa situação que você vivenciou, né? Você adquiriu o produto, a loja até aceita fazer a troca, mas ela está fechada. Está dentro de um shopping, o shopping está fechado e você não consegue ter acesso à loja. Se a loja, por exemplo, ela estabeleceu um prazo para fazer essa troca, uma semana, 15 dias... Esse prazo é a loja que estabelece. Isso. Eu achava que era 30 dias, porque as que eu comprei eram 30 dias, mas pode ser menos. Pode ser menos, pode ser 15 dias, pode ser 10 dias, pode ser 60 dias. Né? E nós estamos falando do direito de troca independente de defeito. Né? Então, se o consumidor está impossibilitado de exercer esse direito, porque passa a ser um direito dele. Se a loja fala... Você tem 10 dias, 15 dias, 30 dias para fazer a troca, ela passa a constituir um direito para o consumidor. Obviamente, diante da impossibilidade de usufruir desse direito, este prazo ele deverá ser recontado a partir do momento em que houver disponibilidade de acesso à loja, né? Então, mais uma vez... Mas ele continua a contar de onde parou? Ou não? Começa tudo no zero? Não há nenhum regramento, não tem uma regra para isso. Aquela história, suspende e interrompe, né? Exatamente. No meu entendimento, o prazo ele deve ser considerado sempre o mais favorável ao consumidor. E nesse caso seria a situação de interrupção para o prazo recomeçar a contar a partir do restabelecimento das atividades do fornecedor, né? E, obviamente, situações excepcionais deverão ser analisadas caso a caso. Você tocou no assunto. No caso de defeito, se eu comprei o produto e ele veio com defeito e aí não deu... Tem prazo com defeito? Exatamente. Porque o defeito acho que aí já é um pouco mais... diferente, né? Porque aí o consumidor ele tem uma violação da sua legítima expectativa de utilizar o bem, né? O produto não é exatamente aquilo que o fornecedor anunciou ser.
E o consumidor, então, passa a ter o direito de substituir o produto por outro de mesma espécie, ou dar por rescindido o contrato, ou então promover a substituição das partes viciadas. E aí tem prazo. E aí o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de 30 dias para os chamados produtos não duráveis, ou prazo de 90 dias para os chamados produtos duráveis. Uma roupa, por exemplo, é um produto durável. Como que a gente diferencia essa classificação? A utilização do produto promove a sua destruição, né? Produto durável é aquele que tem vida útil. A roupa, eletrodoméstico, né? Os equipamentos. Tem 90 dias para fazer a troca. 90 dias, a partir do momento que você recebeu o produto, se o vício é aparente, se ele é perceptível imediatamente ao uso. Bem quebrado, por exemplo. Amassado, ou a cor diferente, tamanho e tal. Se o vício é oculto, ou seja, ele só vai aparecer se você usar mesmo. Aí os 90 dias contam a partir da evidenciação, do surgimento do defeito, parágrafo 3º do artigo 26. Se os produtos são não duráveis, o prazo é menor, 30 dias. Também... O vinho. Isso. Vinho seria não durável. Ou alguma coisa de consumo mais imediato, alimentos. Um alimento que você comprou, por exemplo, e tem lá um pedaço de borracha dentro, que você identificou lá um tamanho, né, uma quantidade dentro do pacote que é inferior àquilo que estava anunciado. Então o prazo passa a ser de 30 dias a contar da evidenciação do vício, se o problema é oculto, e de 30 dias a contar da entrega do produto, se o vício era aparente. Então, se há defeito ou vício, nós devemos considerar esses prazos de 30 para produtos não duráveis e de 90 para produtos duráveis. Agora, se não tem nada, se é o direito de troca, conforme nós havíamos conversado, aí as partes é que devem deliberar sempre na forma mais favorável ao consumidor. Professor, a gente está encaminhando para o final, né? Tomamos o caminho para o final desses programas. Eu queria um pouquinho da tua opinião para a gente encerrar essa questão da informação, né? A gente tem percebido que as pessoas têm tomado muitas decisões sem informação. Como é que está a tua visão nesse momento em relação à informação que as pessoas têm que ter, em relação às relações de consumo, em relação ao que elas estão fazendo, né, para que as coisas possam ser menos, vamos dizer, sofríveis nesse momento, né, menos traumáticas nesse momento? Eu vejo com muita preocupação a informação, Danilo, principalmente porque a mídia, né, os canais todos de mídia, né, as redes sociais, por assim dizer, elas se tornaram um campo muito aberto e muito perigoso, né? As pessoas devem ter muito cuidado com as fontes que elas utilizam para tomar as suas decisões, né? Todos viraram grandes estudiosos do direito das relações de consumo. Professor, muito obrigado pela sua participação, principalmente nesse momento do coronavírus, né? Tomamos todas as precauções aqui para poder fazer esse programa, para trazer informação de qualidade para a população. Quero agradecer mesmo a tua participação, espero que você volte em outros programas com a gente, para a gente poder esclarecer muito mais desse tema do pessoal. Eu agradeço à UTV e a você, especialmente, Danilo, pelo convite, e fico à disposição para debater mais o assunto, que certamente será por longa data. Com certeza, muito obrigado. Bom, chegamos ao final do nosso programa e dessa série de 4 programas. Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma sugestão, manda para nós, que nós vamos fazer outros programas para poder te auxiliar e te dar informação sobre as situações que nós estamos vivendo agora e o reflexo desse coronavírus em toda a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça, pós-graduação em Direito é na Unifil. Direito, trabalho, penal, civil, previdenciário, imobiliário, perícias, notarial, enfim, nós temos uma série, um vasto leque de pós-graduação na Unifil, com preços que cabem no teu bolso, de ótima qualidade, que você pode sair com até 4 certificações. Então, pós-graduação na Unifil. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais. UTV mais perto de você.